Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, na quarta-feira tivemos oito jogos pela quarta rodada do Brasileirão. Tivemos um jogo na terça, né? Ceará ganhou do Vasco, oito jogos na quarta e teremos nesta quinta-feira um jogo fechando a rodada entre Cruzeiro e Bahia. Mas ontem, quarta-feira, dia 16 de abril, já próxima aí ao feriadão, tivemos o Fluminense indo à Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, e ganhando de 2-0, botando o Corinthians numa situação complicada perante a sua torcida, já que tinha perdido na rodada passada para o arquirrival Palmeiras, o Palmeiras jogando melhor, o Corinthians perdeu e agora perde para o Fluminense. O Fluminense dá um salto muito bom na tabela, atinge ali a terceira colocação, porque os dois primeiros colocados venceram. O Palmeiras venceu o Internacional fora de casa e o Flamengo venceu em casa o Juventude por 6-0. Então, continua ali o Flamengo e o Palmeiras, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, mas o Fluminense cola ali na terceira colocação. E lembrando que desde a chegada de Renato Gaúcho, né? Ou melhor, eu não sei nem se é a chegada do Renato Gaúcho. Para mim é a saída do Mano Menezes que faz o Fluminense. Não estou desmerecendo o Renato Gaúcho, mas se colocar na balança, por que o Fluminense melhorou? Foi porque o Renato Gaúcho chegou ou porque o Mano saiu? Na minha opinião, o Fluminense melhorou porque o Mano saiu. Essa é a minha opinião. Tem um peso muito maior do que a chegada do Renato. Não desmerecendo o Renato. Lógico que o Renato tem toda a sua parte nisso aí. Mas a saída do Mano, porra, faz um bem para qualquer time, né? Então, Corinthians 0, Fluminense 2. É sobre esse resultado que a gente vai falar, a classificação, se foi merecido, se não foi merecido, e o próximo jogo de cada um. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Timão, tá ali, paz, bagulho não tá. Fica imaginando o tal do craque Neto, né? Deve estar soltando marimbondo. E você, meu amigo torcedor do Flusão, que está empolgado, já devem estar falando em ganhar o Mundial de Clubes, ganhar o Campeonato Brasileiro, já deve estar, ganhar a Sul-Americana, aí ganha três, quatro na sequência, e aí já fala em título, né? Vamos ganhar o Campeonato Brasileiro, aí já começa, alô Palmeiras, pode esperar, a sua hora vai chegar, alô Mulambada, pode esperar, a sua hora vai chegar, o Mundial de Clubes é nosso, e aí começa normal. Isso acontece com qualquer torcida, não é só do Fluminense, não. É, como eu falei, muito feliz, então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara, vamos aqui de cara pegar é, a classificação a classificação do campeonato. Bom, como eu falei, o Fluminense é o terceiro colocado com 9 pontos. Tá? Com 9 pontos. Só falta um jogo e nenhum dos dois que vão jogar, Cruzeiro e Bahia, tem chance de encostar no Fluminense. Então, de passar o Fluminense. Então, o Fluminense termina a quarta rodada na terceira colocação com 9 pontos, um ponto a menos que Palmeiras e Flamengo e 2 pontos a mais que Ceará. É, o Fluminense na próxima rodada joga em casa contra o Vitória. Então, é uma boa oportunidade, é um jogo difícil, mas é uma boa oportunidade pela fase Fluminense de marcar mais 3 pontos. Lembrando que o Fluminense está no Mundial de Clubes, tá? E é muito bom o Fluminense também fazer uma gordura durante essas 12 primeiras rodadas. É mais ou menos o que Palmeiras e Flamengo acredito que estão fazendo também. Querem fazer uma gordura para quando terminar, quando parar na 12ª rodada, que forem para o Mundial, os quatro times que estão no Mundial terem uma gordura. Flamengo, Fluminense e Palmeiras
estão indo por esse caminho. O único que não está é o Botafogo, que tem uma estratégia diferente, que me parece que a estratégia do Botafogo não está funcionando, né? Mas isso aí é um outro papo. E o Corinthians joga em casa contra o Sport Recife. Sport Recife que é o último colocado. É uma grande oportunidade para o Corinthians mudar a rota das coisas, né? Vem aí de 2 derrotas, ganhar. Não é impossível. O Corinthians jogando em casa é forte, apesar de ter perdido pro Fluminense, mas vinha numa sequência de muito tempo sem perder. A última derrota no Campeonato Brasileiro do Corinthians, que foi contra o Botafogo ano passado. Então, o Corinthians tem a oportunidade contra o esporte de mudar essa situação e conseguir os 3 pontos. Bom, o Fluminense é o terceiro e o Corinthians é o 13º com 4 pontos. O Corinthians pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro. O Corinthians pode ser ultrapassado pelo Bahia. Deixa eu dar uma olhada se o Corinthians pode ser ultrapassado pelos dois. Se der empate, o Cruzeiro chega a 5, passa o Corinthians. Se der empate, o Bahia chega a 4 pontos, fica com o mesmo número de pontos do Corinthians. O Corinthians tem um saldo de -1, o Bahia tem um saldo de 0. Bom, se der empate, o Corinthians perde 2 posições, tanto para Cruzeiro quanto para Bahia. E aí o Corinthians termina na 16ª colocação, porque vai cair uma posição para o Cruzeiro e uma posição para o Bahia. Termina na 16ª colocação, sendo o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E com isso, empurra o arquirrival São Paulo, se isso acontecer, para a zona de rebaixamento. Vamos lá para o jogo. Vamos aqui para o jogo. O Fluminense não tinha o Thiago Silva, tá? Não tinha o Thiago Silva. Não tinha também o Ganso, que faz ali uma diferença muito grande na criação, mas o Ganso tá voltando aos poucos, né? Depois da situação do coração, né? Que ele teve lá o problema, tá voltando aos poucos. Cara, o jogo foi um jogaço? Não achei um jogaço. Foi um jogo muito lutado, muito brigado. E falar em lutado e brigado, eu vou fazer uma ressalva aqui. A gente vê que não tem critério nenhum e a gente vê que o mando de campo pressiona assim o árbitro. Esse papo, o árbitro se sente pressionado quando joga na casa é, 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 pelo mandante. Teve um lance do Mateuzinho, né? Mateuzinho lateral que jogou no Flamengo. O Mateuzinho faz uma falta e ele fica muito irritado reclamando que é a primeira falta dele e ele toma o cartão amarelo. E aí ele começa a bater boca com o juiz, ele fica cara a cara com o juiz e manda o juiz tomar naquele lugar. Ele manda o juiz tomar naquele lugar 2 vezes, cara a cara. Depois ele manda o bandeirinha tomar naquele lugar também, cara a cara. Eu já vi, você já viu, a arbitragem expulsar. Você já viu. Você já viu. Então eu não entendi o porquê que o árbitro não disputou. Não é que o futebol não pode ter xingamento. A gente sabe que no futebol se xinga o tempo inteiro. Ninguém fala educadamente, por favor, toque a bola, por favor, não faça por obséquio. Ninguém fala isso. Todo mundo fala xingando. Agora, tem que ter um limite. Por o Mateuzinho ficou cara a cara com o juiz e mandou ele tomar naquele lugar e depois tomou o cartão amarelo. Todo mundo já viu jogador ser expulso por causa disso. Todo mundo já viu. Inclusive, árbitros já escreveram lá na súmula que expulsou o jogador porque foi xingado. Por que o árbitro não fez nada? Porque estava dentro da cara do Corinthians? É isso? Medrou? Amarelou? Bom, se algum dia esse árbitro expulsar alguém por xingamento, se ele expulsar algum treinador porque xingou ele, ou algum jogador porque xingou ele vai estar entrando em contradição. Esse árbitro não vai poder expulsar ninguém mais por xingamento, porque ele não tem moral.
Porque o Mateuzinho xingou ele na cara. Xingou ele 2 vezes. E não tem como ele falar que não viu. Que o Mateuzinho estava cara a cara com ele. Então, irmão, é complicado. Bem complicado. Bem complicado. Então, o árbitro é um frouxo. Frouxo. E ele não tem moral mais para expulsar ninguém por ofensa. Pô, mandar tomar naquele lugar não é ofensa? Lógico que é. Então, irmão, é, ficou caracterizado que esse árbitro amarelou pro Corinthians porque o jogo era mano de campo do Corinthians. Simples assim. Simples. Xingamento vai ter, pô, mas tem que ter um certo limite. Esse árbitro amarelou. E se ele expulsar alguém algum dia, provavelmente já expulsou. Provavelmente esse árbitro já expulsou alguém por xingamento. Treinador, comissão técnica, com certeza ele já xingou. Mas se ele expulsar a partir de agora, você pode jogar na cara dele. Você é um frouxo. Por que você não expulsou o Mateuzinho do Corinthians naquele jogo? Era só um adendo. Então vamos pro jogo. Cara, não foi um jogaço. Não foi um jogaço. Mas, na minha opinião, o Fluminense foi melhor. Principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, os dois times, a impressão que dava que estavam muito mais preocupados em não tomar gol do que fazer. No primeiro tempo, os dois times estavam com muita dificuldade de criação e muita dificuldade de finalização. Por quê? Os dois ataques estavam muito distantes. Os dois ataques estavam muito isolados. Muito isolados. Então, tinha uma bola ou outra que o ataque conseguia fazer alguma coisa, o Memphis conseguia fazer, como o Fábio fez uma grande defesa, mas os ataques apareceram um pouco, por quê? Os meios de campos não estavam conseguindo dar suporte. As duas defesas estavam muito atrás. Os ataques subiam, a defesa não subia, o meio campo ficava naquele meio termo e o ataque ficava isolado. Isso aconteceu pelos dois lados. Então foi um jogo lutado, brigado, disputado, mas pouco atacado. Um jogo muito transpirado, mas pouco inspirado. O Fluminense tinha, sim, um problema ali na saída de bola, por causa. Não tinha o Thiago Silva que consegue sair aquela bola. O René fez um golaço, a gente tem que falar aqui. Aquele remedinho que o René tomou e logo após ele fez o gol, deve ser um remédio para melhorar a perna ruim, né? Porque o René, sou gosto muito do René, desde a época que ele jogou no Flamengo. Não é um cracaço, mas é um cara que ajuda muito o elenco, um cara que melhorou muito o seu, o seu estilo de jogo, ele mudou um pouco. Ele sempre foi um grande marcador, mas ele nunca foi um jogador de atacar muito, ir muito pelo meio. Ele aprendeu a fazer isso, aprendeu a fazer isso. E aprendeu muito com o Felipe Luiz, quando jogavam no mesmo time. Ele aprendeu muito a fazer isso, a cair pelo meio, a ser um pouco mais com instrutor. Ele mesmo já falou isso. E logo que ele toma um remedinho, que deve ter sido para dor, lógico, ele faz um golaço de perna direita. O tanto que todo mundo fica sacaneando ele, porque ele já não é um expert com a perna esquerda. Com a direita, então, ele é quase nulo. Apesar que tem gente pior do que ele com a perna direita, tipo o Gabigol. O Gabigol, que a perna direita do Gabigol só serve para apoiar o corpo, mas para nada. E ele faz um golaço de perna direita, né? Um golaço. Então, o primeiro tempo foi muito disputado, muito brigado, mas em relação a ataque, muito pouco efetivo dos dois lados. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Fluminense, que tinha um problema ali no meio-campo, consegue ajeitar esse problema no meio-campo com a entrada do Nonato. O Fluminense fica mais forte no meio-campo. E o jogo flui um pouco mais para os dois lados. O jogo flui um pouco mais para os dois lados. O Fluminense, por ter um meio-campo que melhorou, o Fluminense adianta um pouco mais a marcação. E essa marcação do Fluminense um pouquinho mais alto também dá um espaço para o Corinthians. Então o jogo fica um pouco melhor. E aí acaba saindo o gol do Fluminense ali com antes dos 20 minutos, devia ter uns 16, 17 minutos mais ou menos.
O Fluminense, com esse gol do René, faz 1-0. E aí, obviamente, o Fluminense dá uma recuada, né? E vai jogar mais no contra-ataque. Aí o Corinthians vai para dentro, bota o Thales Magno, bota o time para frente, mas muito desorganizado. O Corinthians não tinha um Garro, que fez muita diferença. A ausência do Garro faz muita diferença na criação pro Corinthians. Então o Corinthians tentou ir na empurrança. Joga a bola para frente, tenta um drible, tenta um contra um, mas o Fluminense consegue fazer uma barreira muito boa, consegue fazer um sistema defensivo ali. Aí eu estou falando de sistema, não estou falando zagueiros, estou falando de sistema muito bem. Pelo lado do Renier, o Renier foi muito bem defensivamente. Eu concordo com ele esse do melhor em campo. Começa a aparecer um espaço maior para o área jogar, porque o Corinthians adianta muito e na hora de voltar tem espaço. O Fluminense aproveita alguns desses espaços, o Aras começa a aparecer, e aí tem o pênalti, né? Já mais final do jogo, que foi pênalti, houve o pisão dentro da área, o Aras faz 2-0, e aí consolidando o marcador. Mas o ponto principal para mim, que justifica e dá ao Fluminense, sim, o mérito da vitória, é o que está na estatística. Vamos lá. Quem é que teve mais posse de bola? O Corinthians, obviamente, principalmente no segundo tempo. Quando o Fluminense faz o gol, o Fluminense recua e dá a bola mais pro Corinthians. Precisão nos passos, os dois acima de 80%, legal. Faltas, 25 faltas ao total, dividida ali 12 para um lado, 13 por outro. Cartões amarelos, 2 para cada lado. Escanteios, 7 para o Corinthians e 4 para o Fluminense. Normal, o Corinthians estava mais à frente. Agora o detalhe, o Corinthians deu 10 chutes, o Fluminense deu 8. Só que o Corinthians só conseguiu dar em direção ao gol 2 chutes. Para você fazer gol, você tem que chutar em direção ao gol. O Corinthians só deu 2. O Fluminense deu 8 chutes. 50% dos chutes do Fluminense foram em direção ao gol. 4. Então, cara, dos 4 chutes, o pênalti, não vou contar com isso, né? Mas dos 4 chutes, um entrou, que foi de fora da área do René, e teve o pênalti. Então, irmão, quando você olha o jogo e você fala, pô, será que foi justo ou não foi justo? Você vai lá e chuta em direção ao gol. O Fluminense chutou 4 em direção ao gol e o Corinthians apenas 2. Então, quem chutou mais em direção ao gol acabou ganhando. Então, não tem como não falar que foi injusto. Foi justa a vitória do Fluminense, até porque, na minha opinião, no segundo tempo, o Fluminense fez uma partida muito boa. Mesmo o Corinthians com a bola, para mim, o Fluminense foi superior ao Corinthians no segundo tempo e mereceu a vitória. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.